Totalitarismo, este é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre esse assunto. Recentemente, segundo noticiou, vários sites jurídicos noticiaram, um juiz alegou que a falta de provas pode justificar a própria prisão, porque pela prisão se buscam as provas que antes faltavam. Mais ou menos isso. Como vocês enquadram isso na questão da exceção, quando eu disse que está um pouco em moda isso, o que os nossos dois juristas têm a dizer sobre isso, na temática apresentada? Eu acho que o tema do estado de exceção, de um tempo para cá, não só no Brasil, mas a discussão sobre o estado de exceção tem ganho uma relevância importante, né? Todo mundo, assim, flertam bastante com Agamben, com esses autores que discutem... E eles acham que o Agamben escreveu isso para elogiar, né? Tem gente que cita o Agamben para justificar. E que na realidade vem fazendo uma descrição de uma crítica a uma circunstância contemporânea, que é a ideia do Agamben, quer dizer, a ideia da suspensão do direito. Isso. Que caracterizaria esse estado de exceção, que não são as formas de excepcionalidade constitucionalmente previstas, que são coisas diferentes, que às vezes as pessoas acham que confundem um pouco essas coisas, né? A exceção constitucional e o estado de exceção, que são coisas completamente diferentes. E que me parece que exatamente aí, a concepção do estado de exceção como suspensão do direito dialoga com essa ideia, ou seja, eu posso suspender o direito ou as garantias, que seja, em nome, né, de um bem maior, que seria exatamente buscar assegurar o cumprimento de alguns fins, né, ou o atingimento de alguns fins que levariam, né, à construção de uma sociedade melhor, né, ou alguma coisa nesse nível. O bem utilitarista, isso. Né? Na realidade, nós discutimos até esses dias esse mesmo tema, né, nessa linha do utilitarismo e do consequencialismo, presente nesse modelo, né? Mas eu acho que essa característica, ou seja, na realidade, essa concepção de estado de exceção, ela serviria exatamente para avaliar essa conduta e não para justificar a conduta. Ou seja, muito bem. Estaríamos frente a uma conduta característica de um estado de exceção porque ela está suspendendo o direito, né, em nome do próprio direito, de certo modo. Que é o mais... Que é o mais perverso, vamos dizer assim, desse processo. Pode ir, por favor. Eu queria acrescentar o outro lado dessa questão, que é o sujeito que foi preso. E aí ele fica enquadrado numa palavra que me parece, né, se existe um procedimento legal e ele foi rompido em nome deste bem maior, a palavra para ele não poderia ser, pergunto também, né, humilhação, porque este sujeito fica exposto a uma série de coisas das quais ele, se usasse todos os caminhos do direito, ele possivelmente não seria exposto. Ou não? O direito ao esquecimento é uma coisa que não existe no Brasil. A pessoa é presa em uma determinada situação constrangedora, por mais constrangedora que seja, fica na internet aquela notícia, muitas vezes. Exatamente. Se coloca o nome da pessoa no Google, aparece lá, clica em imagens, aparece a imagem dele preso. Exato. Conheço uma pessoa que foi presa numa operação em 1999, que no Rio Grande do Sul era presidente de um órgão bastante importante, foi capa de um grande jornal aqui no Rio Grande do Sul. Até hoje, se a gente colocar o nome da pessoa, aparece ele na capa de um grande jornal. Permanece um carimbo. Mesmo que ele possa ter sido absolvido. Exatamente. Mesmo que possa ter sido absolvido. Uma das filhas dele exerce uma função pública que precisa do mais absoluto resguardo, porque é uma função de autoexposição, e tem essa condição com o pai, leva o nome do pai, por óbvio. Porque são situações absolutamente indignas que o não esquecimento promove. Mas essa questão do autoritarismo que se sente dessa tendência a um estado de exceção, eu vou convidar aqui os colegas e principalmente o telespectador para o seguinte raciocínio. Vamos pensar no Brasil. Foram 322 anos como colônia de uma metrópole, ou seja, autoritarismo puro. Claro. Logo entramos em um processo onde a nossa Constituição Imperial de 1824 foi uma Constituição que tinha um poder moderador. Tinha um sujeito mandando.
Depois tivemos uma Constituição republicana onde se concentra todos os poderes no federalismo clássico, todos os poderes do presidente. E aí vem o presidente salvacionista. E até a ditadura militar... Há 127 anos temos esse presidente salvacionista. Há 127 anos pensamos em um Salvador. Isso Exatamente. E o que ocorre hoje com a desconstrução daquela imagem de um nobre, de um grande intelectual, porque tivemos um presidente que foi um intelectual, o Fernando Henrique Cardoso, com a desconstrução dessa imagem e com um presidente proletário, a ideia, segundo a interpretação que eu faço, no subconsciente coletivo das pessoas, de que se deve empoderar outros órgãos. E aí surge o Poder Judiciário como um grande poder, o Ministério Público, pós-88, com uma grande autonomia. Tu acha que há esse deslocamento? Tem sentido isso? Esse deslocamento, para mim, é um processo histórico natural. Ele ocorreria a partir de 88 nesses termos que foi posto. O salvacionismo sai do executivo e vai para o judiciário. Bastaria ter alguém que não fosse um iluminado, como o Fernando Henrique, alguém do povo, independentemente do meio robesiano isso no sentido de delegação. Primeiro você delega para o executivo que dá errado. Depois você delega também no sentido robesiano e não lockeano, não no sentido de representação. É uma espécie assim de, entre aspas, democracia delegativa. Sim, mas aí é uma contradição fundante, quer dizer, no momento que você delega para o órgão de garantia, para usar a terminologia do Ferraioli, né? Ou seja, que deveria exatamente fazer valer o Estado de Direito sem resvalo, você tem talvez um momento em que cada vez menos essa concepção clássica, pelo menos do Estado de Direito como um ambiente de garantias, esteja funcionando adequadamente. Embora isso simbolicamente possa ser apropriado pela população no momento que ela transfere para o Salvador, ou seja, desde de ser o pai da pátria, para usar o termo do Getúlio, voltando lá o pai da pátria, naquela concepção paternalista, e passa a você ter, vamos dizer assim, o sistema de justiça como um todo, como o locus de salvação. Só que antes do sistema de resgate, vamos dizer assim, de uma tradição, de algo nunca conquistado. Só que antes do sistema de justiça, nesta trajetória histórica, estavam os militares desde a República. Este lugar, no século XX, os militares ocuparam até que eles chegaram ao poder. Aí o tempo e um certo descrédito, porque não resolveram uma série de coisas, e a questão da liberdade, do autoritarismo e de alguns elementos do totalitarismo também, vão fazer com que se volte, então, se passe esse bastão para o judiciário. Eu penso que é para um outro poder. Eu penso que isto faz parte dessa trajetória que acho correta, né? Ou pelo menos discutível, e eu acho que é pertinente. Mas sim. Vamos só recordar, 64 não foi uma ruptura, não foi uma revolução, porque houve a acordância geral da sociedade, Confederação Nacional dos Juristas do Brasil, agora. Ordem dos Advogados do Brasil, todas as ordenações concordaram com isso. O próprio sistema de justiça compactou com a ruptura. O próprio Supremo Tribunal recebeu... Compactou com a ruptura democrática. 64, claro. sim, claro que onde sim. está uma ruptura em termos de um modelo de organização política? Não há um regime eletivo não, da democracia. Aí há uma ruptura democrática, mas um modelo de Estado não há. Não, exatamente. Nós somos brasileiros, é autoritário. Isso aí não tem como nós tirarmos do nosso sangue tão rapidamente. Eu tenho refletido sobre isto e acho que eu encontro na colônia a montagem desta estrutura do período, do grande período colonial, aqueles senhores de engenho, senhores de vida ou morte sobre uma população muito grande, que era familiar, mas era essa família estendida, com às vezes 200, 300 ou mais escravos, mulheres, a cidade girava em torno de 2 ou 3. Eu concordo contigo, acho que esse modelo tem resquícios. E aí nós vamos chegar naquela questão que também me parece que não resolve, que é, somos muito novos? Não. Eu acho que não é aí o foco mais importante. As raízes poderiam estar aí, mas será que não temos condição de ultrapassar isso, de abrir um pouco mais? A questão me parece que temos que permanecer com estes resquícios do totalitarismo? Quando você transita do ambiente da política, ou seja, do executivo, né, o salvador da política, o salvador do sistema de justiça. O da moral, no fim, acaba sendo salvador da moral. Por que o sistema normativo, por que o direito não funciona como
contenção, com um mecanismo de... O que está faltando, o que está falhando nesse processo para que o próprio direito, no ambiente do sistema da justiça, funcione como elemento de contenção desses próprios resvalos, ou dessa prática autoritária no ambiente do sistema da justiça, que deveria se pautar por essa submissão ao Estado democrático do direito. Será que o direito tá faltando? O direito não está conseguindo efetivamente funcionar como um mecanismo de contenção. Ele fracassou, então. E aí, se não funciona, quer dizer, vamos reclamar para quem? Né? O Zé Murilo de Carvalho fala na época do Império, né? Voltando ao historiador, você vai queixar-se ao bispo, né? Depois, para quem a gente vai reclamar? Para os organismos internacionais, como fez o ex-presidente Lula, que no contexto de ruptura de garantias, total, a alternativa seria instituições supranacionais ou internacionais. Vocês não acham que há um imaginário que se criou no sentido de que o direito ele é insuficiente e, portanto, ele tem que ser corrigido por juízos morais de um setor da sociedade, e isso mostra que o direito fracassou, o seu grau de autonomia foi para o saco, e aí a minha pergunta que eu faço é para a sociedade que adora moralizar o direito, inclusive os juristas que não dão ao direito a dimensão que ele deve ter, que se as pessoas acham que a moral pode corrigir o direito, eu pergunto, quem vai corrigir a moral? Sim, você vai queixar-se a quem? Não? O problema é isso. Exatamente. E aí que tá. Mas a questão será que é o direito que está falhando ou será que o ensino jurídico, a formação jurídica que não está dando conta de constituir Mas nós não temos uma teoria constitucional que ensinou para os alunos que Constituição é norma. Eu diria que a primeira vez que o professor entrou em sala de aula, depois de 88, e disse princípios são valores, começou a cair a Constituição. Não acha, Anderson? Essa questão de um Estado liberal, que é a primeira fase do fenômeno constitucional. As primeiras constituições eram constituições liberais. Esse Estado liberal é um Estado de garantias, e se afirma isso. Isso nunca é removido. Sim. Depois se agrega uma segunda fase no século XX, que é um Estado social. E aí começa essa dificuldade, que é um Estado promotor. E promotor de direitos e promotor, inclusive, de uma sociedade, de um modelo de sociedade. E aqui que me parece a grande dificuldade pós-88. Talvez 88 tenha sido a grande ruptura em termos de Estado que nós tivemos, porque introduz uma quantidade enorme de direitos, e são também direitos sociais, e uma quantidade enorme de titulares. O cidadão que está sentado em casa pode entrar com uma ação popular contra o seu prefeito e até retirar o seu prefeito do cargo, dependendo Contra o presidente da República. Contra o presidente da República pode entrar. Não, e mais... Fica para você, porque eu tenho que fazer o intervalo. Okay. Não perde, porque está apitando a luz vermelha. Agora vamos para um rápido intervalo e no último bloco que vamos fazer agora, vamos continuar com a discussão totalitarismo, falando mais na continuidade. O professor Bolzan vai estar com a palavra um instante só.